A rotina, ela pode ser a inimiga da criatividade. Muitas vezes ela é até inimiga da criatividade, tá? Mas ela é amiga do corpo. Então, você pode sair da rotina para o seu momento de criatividade, mas ela tem que estar no seu dia a dia para você obter resultados satisfatórios com a sua saúde. Assim como o tratamento de uma doença é rotina, por exemplo, aquele hipertenso que tem que tomar 50 miligramas de losartana todo dia, 25 miligramas de hidroclorotiazida, ele tem às vezes um probleminha pela manhã, ele às vezes tem um probleminha de colesterol e tem que tomar 20 miligramas de simvastatina toda noite. O nome disso é rotina. Tá? Só que não basta 50 miligramas de hidroclorotiazida, 50 miligramas de losartana para resolver o problema de hipertensão arterial. Tá? O que muita gente não sabe é que a hipertensão arterial é uma potencial doença curável. Tchau, tchau. Obrigado, tá? Vá com Deus. É uma potencial doença curável, tá bom? Então, a gente não tem só que tomar um remédio, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. E como é que a gente muda o nosso estilo de vida? Partindo de um princípio. Eu gosto de falar para os meus pacientes que a última coisa que a gente pode fazer é esperar segunda-feira. Segunda-feira é o pior dia do mundo, tá? A gente tem que começar hoje. E não é na manhã do dia seguinte, não. A gente tem que começar hoje, assim, durante esse vídeo. Tá? A gente tem que mudar o estilo de vida. Mudando o estilo de vida passa por alimentação. E hoje eu vou trazer com vocês uma pessoa, uma profissional extremamente capacitada, tá? Que trabalha no Hospital e Maternidade dos Pinheiros, tá? Trabalha na Clínica Médica e Vida. E ela também é a chefe da nutrição aqui do Hospital e Maternidade dos Pinheiros, é a nutricionista Carol Cesário. Tá? Eu vou enviar um convite agora para ela. Poder participar aqui ao vivo comigo. Pessoal, eu espero que nessa primeira live, não é, onde a gente vai falar muito sobre nutrição, e eu já quero adiantar, fazer um spoiler alert para vocês. A segunda live a gente vai falar muito de fisiologia do esporte, tá? Vamos falar alguma coisa sobre as lesões mais comuns para uma pessoa que está recém saído do sofá, porque quem vai estar aqui comigo semana que vem é o ortopedista, tá? Médico do esporte, o Dr. José Eduardo Eide. Tá? Ele vai estar participando aqui comigo na semana seguinte. Mas agora, queria apresentar para vocês, tá? A doutora Carol, tá? A doutora Carol Cesário, que repito para vocês, ela é nutricionista do Hospital e Maternidade dos Pinheiros, tem o seu consultório aqui no Hospital e Maternidade dos Pinheiros e também tem o seu consultório na Clínica Médica e Vida. Boa noite, Carol. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Obrigada pela apresentação também. Não compartilho do Flamengo, sou São Paulina. O restante estamos juntos. Carol, então vamos lá. Claro que o pessoal está aqui. Pessoal, olha só, antes de eu começar, tá, a ler algumas perguntas que os pacientes mandaram, algumas são anônimas, algumas têm nome, não é? A pessoa deixou falar o nome. Então, eu vou ler algumas perguntas que fizeram aqui para a Carol, tá? E vocês podem mandar perguntas, eu vou selecionar aqui as perguntas e vou lendo também para a Carol. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria muito da participação de todos vocês aqui. Tirem suas dúvidas, tudo que vocês quiserem falar a respeito de alimentação, tá? Ela vai responder para vocês. Carol, tá? A primeira pergunta que eu quero te fazer é como elaborar uma rotina alimentar saudável para controlar o que é o tema, não é? Para controlar o que é esse desânimo da pandemia, para controlar o que é essa ansiedade. As pessoas passam muito mais tempo dentro de casa, não é? E apesar de gastarem menos caloria, apesar de gastar menos energia no dia a dia, a questão do fator psicológico, ela modifica. O que era para a pessoa sentir menos fome, porque está gastando menos, não é? A questão do desânimo, a questão da ansiedade, ela acaba, tá bom? Por fazer a pessoa comer mais. Vou dar outro spoiler aqui, antes de pedir para a Carol responder. A gente vai ter, sim, essa mesma pergunta respondida por um outro tipo de profissional, por um psicólogo. Tá? Mas agora,
Isso, é o spoiler, são os spoilers de hoje, Carol. Agora eu quero saber, eu vou repetir a pergunta, né? Porque eu falo pra caramba, eu tenho um problema realmente com o limite. Carol, como elaborar uma rotina saudável para controlar a ansiedade e desânimo na pandemia? Então, como você mesmo disse, a gente deveria sentir menos fome porque a gente está gastando menos calorias, né? Tem pessoas que não estão saindo de casa, estão em isolamento mesmo, né? Não estão fazendo nem atividades fora. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é tentar se planejar, tá? E assim, tentar diminuir essa ansiedade, porque a gente acaba não saindo de casa, estando em isolamento, não gastando energia, mas isso gera uma ansiedade, porque até então a gente nunca tinha se visto restrito a ficar dentro de casa, limitado, né? A não poder sair. As pessoas que passaram por outras pandemias ou são muito idosas ou já não estão entre nós. Então, nós não passamos por isso até então. Então, a primeira coisa é a gente se planejar, tá? Então, manter uma rotina, ter horário para acordar, para fazer refeição, praticar exercício, dormir. Quem está trabalhando já tem o horário, mas quem está fazendo home office, às vezes fica em casa e não se organiza. Ah, eu tenho que entregar tal coisa no trabalho, mas posso entregar à tarde, de manhã. Então, é a gente manter uma rotina dentro, né, de casa. E planejar as refeições também. Então, fazer compra, organizar a geladeira. Olha, o que vai ter no almoço, no café, o que eu vou comer à tarde, de lanche. Planejar. Se eu deixar para fazer isso tudo sem planejamento, normalmente eu vou comer quando eu já estou com bastante fome. E aí o meu corpo é muito inteligente, ele vai procurar por alimentos mais calóricos, mais densos, né? Então eu nunca vou procurar uma fruta a hora que eu tô com muita fome. Eu vou procurar alguma coisa com mais densidade calórica, com mais gordura, com mais carboidrato. Então essas seriam duas dicas. O que mais? Preparar essas refeições, tentar cozinhar. Cozinhar é uma coisa que acalma, que faz a gente ter uma refeição melhor, né? Então, evitar alimentos prontos e pré-processados, ultraprocessados, congelados. Isso é uma atividade que também dá um ânimo na gente, a gente preparar o que a gente comeu. Então, cozinhar é um hábito que cresceu muito após a pandemia. As pessoas não cozinhavam tanto igual estão cozinhando agora. Isso é uma coisa muito boa. O que mais? Fazer uma refeição agradável, arrumar a mesa, comer sentado, não tentar comer na frente do computador ou do trabalho ou da TV, né? Prestar atenção no que está comendo, no sabor, na textura dos alimentos, comer mais devagar, porque tem muitas pessoas que estão fazendo as refeições sozinhas, principalmente os idosos. E essas pessoas precisam ter aquele horário de refeição que tinha antes, aquele hábito de sentar à mesa. Se tiver algum alimento que você não consegue parar de comer ou que te é muito atrativo, doce, alguma guloseima, procurar não ter em casa ou ter uma quantidade limitada, tá? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente vai comer. Ter sempre coisa saudável para lanches, né? Então, frutas lavadas, legumes picados, fruta seca, chip de vegetal. Aquelas castanhas também são boas fontes de energia e não, apesar de serem calóricas, são boas fontes também de triptofano, zinco, selênio, que são alimentos que nos dão uma sensação de bem-estar, né? E quais são as fontes? E quais são as fontes desses, Carol? Então, principalmente frutas secas, castanhas e oleaginosas, como nozes, castanha do Pará, riquíssima em selênio, em triptofano também, tá? Então, esses alimentos, eles proporcionam uma sensação de bem-estar. A gente come e é liberado. A banana é muito rica em triptofano. Normalmente a pessoa associa a doce, né? Chocolate, que vai dar a sensação de bem-estar. Mas existem os alimentos saudáveis também, fontes desses minerais, né? E separar um momento para você, para relaxar, para ler, sair um pouco da TV, das notícias que estão ali a todo momento, né? Fazer alguma coisa que você gosta de fazer, um hobby, um exercício físico, né? Tudo isso vai proporcionar bem-estar. Legal, Carol. Ó,
Ela falou bastante, né, sobre diversos alimentos que a gente tem aqui em grande quantidade, uns mais baratos, outros nem tão baratos assim, mas só das opções que a gente recebeu agora, tá? Só das opções que a gente recebeu agora, a gente consegue fazer um cardápio noturno, tá? Cozinhar, ter paciência, esperar, né? Procurar essas oleaginosas, procurar essas castanha que eu como bastante. Ó, posso falar um que é super rico em triptofano que eu esqueci e que o custo não é tão elevado? Laticínios, leite, iogurte, queijo. Super rico em triptofano. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me Ah, ouvindo? beleza. Sim. Beleza, os laticínios. Ó, então, são Mel, mais uma opção, né? isso. E aí a gente já está falando de mais caloria, né, Carol? Tá falando de leite, tá falando de iogurte, ou não? Não, eu não ficaria com tão calóricos. Eu ficaria mais com, por exemplo, boas fontes de calorias, né? Essas gorduras das castanhas que a gente deve comer com um pouco de equilíbrio. Então, seriam alimentos calóricos, mas que a gente consegue equilibrando. Então, o que seria melhor, por exemplo, um alimento rico, denso em gordura, um pão doce, vamos colocar, uma rosca, uma bolacha recheada, que vai ter uma densidade calórica bem alta, ou um iogurte de boa qualidade, aquele que é natural, o mel, que também é rico em triptofano, o peixe, que a gente consegue achar aqui a preço acessível aqui em Sinop, né? São alimentos de boas fontes, que são, dei bastante exemplo de proteínas magras. Então, a gente tendo um equilíbrio consegue fazer uma boa ingestão e que não vai influenciar tanto na caloria final. Muito bom, Carol. Eu gosto muito de fomentar o nosso comércio local. Então, aqui em Sinop, a gente tem a Casa do Peixe, ali na Avenida André Maggi, bem Isso. próximo da Avenida dos Tarumãs, tá? Eles têm muita variedade, o preço é ótimo, tem sempre tilápia em promoção, então assim, lá você compra peixe muito mais barato do que carne, né? As pessoas aqui Aham. têm costume de comer carne no café da manhã, no lanche, no almoço, na janta, né? Qualquer lugar. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre carne, sobre o excesso de carne vermelha aí, Carol, mas eu queria aproveitar o gancho, tá? Aproveitar o gancho que eu fiz uma pergunta a respeito da questão da caloria e essas dietas hipercalóricas, elas podem prejudicar? Elas têm indicação? Porque muita gente fala, não, eu quero crescer, quero fazer exercício, vou fazer uma dieta hipercalórica. E muitas vezes até aquela pessoa quer emagrecer e leu em algum lugar que o tio do papagaio de fulano fez e deu certo. Hipercalórica, com Aham. excesso. Então, na verdade, Não, perdão. hipo, Eu né? falei hiper, eu quis dizer hipo, né? Para a Ah, tá. questão do Muito, emagrecimento. muito Me restrita. perdoe, tá? Tá, tudo bem. Então, assim, pelo contrário, ela pode prejudicar, principalmente para quem está fazendo atividade. Se ela for muito restrita em calorias, então o organismo não vai ter energia para render no treino, vamos dizer assim, né? Então eu tenho que tomar bastante atenção. A gente sempre fala no consultório, em palestra, sobre a individualidade da pessoa, né? Cada pessoa tem uma necessidade específica. Então, são pessoas que precisam de uma determinada quantidade de calorias. Eu preciso de um tanto, você precisa de outro. Eu sou mulher, você é homem, a gente tem pesos diferentes, massas magras diferentes e metabolismos diferentes. Então, eu não posso fazer a mesma dieta que a sua, ou então a mesma dieta que a Leticiane, sua esposa, né? Porque a gente tem necessidades diferentes. Eu não posso copiar. Ah, vou copiar a dieta de tal pessoa, vou pegar na internet. Cada pessoa tem uma necessidade específica. E isso vai desde calorias a proteínas, carbos, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, tá? Cada organismo é um ser único.
Então a gente precisa ter uma coisa específica para a gente. Por isso que a gente sempre fala para as pessoas que elas precisam passar por um profissional, ter uma indicação própria para elas mesmas, né? E isso, em relação ainda à hipocaloria, o organismo da gente entra em remissão, ele deixa de queimar. Então a pessoa, ao invés de perder peso, ela vai manter. Por que tem pessoas que entram naquela fase platô, que a gente fala, a pessoa não sai dali? Ela nem perde e nem ganha. Porque o organismo se acostuma com aquela quantidade de calorias e também de alimentos. É muito importante a gente fazer o rodízio de alimentos, tá? Então, assim, essa pessoa que come uma quantidade mínima de calorias, ela não vai conseguir nem gastar o que ela consome. Vamos dizer assim, explicando um pouquinho mais fácil. Todo mundo tem uma taxa de metabolismo basal. O que é essa taxa de metabolismo basal? É o quanto o seu corpo gasta em repouso. Então, ele tá lá, você tá dormindo, parado, seu corpo gasta um número de calorias para se manter, né? Para manter as funções vitais. Passado isso, a gente vai acrescentar atividade física, peso, tudo isso para calcular essa taxa de metabolismo basal. Se eu ingerir menos do que a minha taxa de metabolismo basal, o meu corpo não tem energia nem para me manter sem fazer nada. Então, como eu vou gastar ainda, né? Ele começa a guardar energia ao invés de gastar. Por isso, essas dietas muito restritas, elas não funcionam. Ou funcionam pouco, né? Então, a pessoa tem aquela perda inicial de líquido, líquido, e de excesso de líquido, que na verdade não vai perder muito peso, vai perder mais líquido, e aí depois ela para. E aí ainda tem a questão de dores de cabeça, mal-estar, não rende na academia ao mesmo tanto. E tem ainda chore. Você falou uma coisa que para mim é muito importante. Você citou algumas pessoas, né? O Danilo precisa de tantas calorias, o Danilo pode fazer tal dieta, o Paulo pode fazer X, a Carol X, a Leticiane Y, pessoas diferentes. E teve uma hora que eu comecei a rir sozinho aqui, porque eu lembrei daquela famosa dieta da sopa da Universidade de São Paulo, Da que, USP. da USP, tá vendo? Que era a dieta maravilhosa. Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer agora é assim, muita gente me fez me pediu para te Muita. fazer essa pergunta, existe dieta ideal para todos? Ai, meu Deus. Uma para todos, não, impossível, não existe. Essa da USP, quem não conhece, né? Um dia come só banana, no outro dia só ovo, iogurte natural. Eu me lembro perfeitamente quando eu estava na faculdade, essa dieta, olha, até minha irmã tá aqui, ela fez e realmente tinha uma xerox que todo mundo passava e prometia perda de 13, 14 Naquela época a gente não quilos. sabia o que era fake news. Isso! E é assim, elaborada pela USP, né? Então, assim, super bem referenciada. Não existe uma coisa, não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Não existe uma recomendação única para todos. É porque vai variar com todos esses fatores externos que eu te disse. Peso, idade, grau de atividade física que essa pessoa pratica, qual é o nível de treino também dela, porque muita gente fala que treina, mas como você treina, quanto você treina, né? E também os hábitos. Não é todo mundo que tem o hábito, por exemplo, de tomar café da manhã. Então eu não posso fazer essa pessoa mudar, fazer uma mudança muito grande, porque ela não consegue cumprir muito tempo, tá? A gente sempre fala, quando a pessoa vai ao consultório, a gente adapta as necessidades calóricas, proteicas, à rotina daquela pessoa. Então, tem gente que acorda e não quer tomar café da manhã. E tudo bem, não tá com fome, não come, né? A gente vai de acordo. Tem pessoas que comem 2 vezes por dia. Tem pessoas como eu tenho que comer de manhã, no café da manhã, no lanche, fazer o almoço, lanche da tarde. É assim que eu funciono. Se eu não comer, eu passo mal. E tem pessoas que almoçam e vão jantar somente.
E esse é o hábito delas. Não adianta eu querer mudar. Eu vou adequar o meu cardápio, o meu plano alimentar a essa pessoa que tá, a rotina dela e o hábito dela. Não existe dieta ideal para todo mundo. Eu posso até falar o meu exemplo em casa, assim, não queria citar nomes, mas a minha esposa, eu acho que ela tem verme, porque ela come de 2 em 2 horas. Então, Tamo junto, Letícia. Eu preciso comer. Eu não consigo não fazer um lanche da tarde. Meu estômago ronca, minha barriga ronca de fome. Eu preciso comer alguma coisa. Mas essas pessoas, normalmente, o que a gente observa é que o almoço é um pouco mais leve, tá? Então, assim, a densidade calórica é um pouco menor, a ingestão também. E a digestão também é um pouco mais rápida, assim. é, citando de novo o exemplo, né? O almoço lá em casa hoje, eu comi bacon e carne, e ela comeu salada, essas coisas assim que vocês... Então, tá vendo? Olha a diferença da digestibilidade, entende? Por exemplo, o bacon tem um pouco mais de gordura, a carne ela é um pouco mais densa caloricamente, a proteína também para digerir leva um pouco mais de tempo. Consequentemente, você vai ter um tempo maior de saciedade, né? E ela que come um pouco mais leve, um pouco menos de carne, mais legumes e verduras, isso a digestão é mais rápida, né? Não Uhum. que não tenha saciedade, porque as fibras vão dar saciedade, mas a digestão vai ser mais rápida, então o estômago dela vai esvaziar mais rápido que o seu. Isso não quer dizer que ela tá errada ou que você tá errado. São hábitos, né? Olha só, isso aí já está respondendo a primeira pergunta, né? Existe uma dieta ideal para todas, né? Você já está falando de almoço, então assim, o Wellington respondeu aqui, ó, café, almoço e janta. O problema é o famoso prato de pedreiro, né? O problema muitas vezes é a quantidade e a qualidade, né? Isso. A gente tem que ter uma qualidade e quantidade adequada a cada um, né? Todo mundo tem uma quantidade ideal. É o que eu estava falando lá antes, sobre taxa de metabolismo basal, atividade física, peso, tudo que essas pessoas têm individual, né? Carol, muito interessante, assim, vamos detalhar um pouquinho mais. Nós falamos agora sobre alguns tipos de alimentação, né? Então, a pessoa, eu me citei, não é, que minha esposa comeu salada, arroz, feijão, tarará, tarará, eu comi bacon e carne. São 7h32 da noite, estou sem fome, né? Ela provavelmente já fez umas 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 refeições nesse período. Então, assim, tem alimentos que dão mais saciedade que os outros? Tem alimentos que dão mais fomes que os outros? Você pode citar aí pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 de cada um? Porque essa pergunta, pelo menos umas 10 pessoas fizeram. Eu estou, assim, como são parecidas, então seria, tem alimentos que dão mais saciedade e tem alimentos que dão mais fome? Não seria que dão mais fome, mas, por exemplo, que tenham um índice glicêmico alto, então vão ser absorvidos mais rapidamente pelo organismo, né? Então, quando a gente tem um alimento com alto índice glicêmico, o corpo faz a digestão muito rápida. Ele pega essa glicose, né, bem rápido e vai liberar insulina já para captar muito rápido. E aí, o que a gente faz? A gente precisa equilibrar, tá? Fazer combinações de alimentos, né? Por exemplo, tem muita gente que fala, eu como fruta, e aí me dá uma fome muito rápida. Parece que eu nem comi. Maçã é a maçã é uma candidata, assim, uma ganhadora. Todo mundo fala, eu como maçã, me dá muita fome. Então, assim, o que acontece? O que a gente faz? A gente equilibra a ingestão desses alimentos. Então, sempre que a gente dá fruta de lanche, a gente tenta combinar com alguma coisa que vá fazer essa digestão e essa absorção mais lenta. Como, por exemplo, o quê? Proteína ou gordura. A maçã é uma fonte de carbo. Então, eu vou colocar uma castanha do Pará junto,
Ou então eu vou combiná-la com iogurte. Eu não preciso comer, por exemplo, a maçã junto com o iogurte, né? Eu como a maçã e eu como uma porção de iogurte. Porque às vezes eu falo, maçã com iogurte, nossa, vamos combinar isso. E não é. É fazer junto. Essa proteína e essa gordura dos outros alimentos, junto no nosso estômago, vai fazer uma absorção mais linear, né? Eu sempre falo, se a gente comer o carboidrato sozinho, eu vou ter um pico de absorção rápida e esse pico, do jeito que ele sobe, ele desce, né? E aí é onde vem a fome. Aí tá falando do macarrão. O macarrão também, a digestão é super rápida. Então, o que eu faço? Eu equilibro a digestão. Como? Colocando um molho com carne, né? Então, eu coloco uma proteína nesse molho e aí eu vou conseguir ter uma digestão um pouco mais demorada desse macarrão. Outra coisa também, alimentos integrais junto. Então, o macarrão integral, a digestão é um pouco mais lenta. O que mais que a gente pode combinar? A fruta, eu sempre falo, combina com castanha ou com farelo, farelo de aveia, chia, linhaça, que são sementes que têm gordura e têm fibras, e a fibra também ajuda a me dar essa saciedade e esse equilíbrio na absorção, tá? E claro, a proteína, longe, bem longe, de longe. Falou em proteína, eu tenho saciedade. E aí eu procuro, quem tá procurando perder peso, eu ponho uma proteína magra, né? Quem tá tentando manter um outro tipo, e aí eu falo desde o alimento até o suplemento, né? Então, às vezes eu consigo combinar uma fruta com whey protein, que é uma proteína de rápida absorção, mas ela me dá um equilíbrio e uma saciedade por mais tempo do que se eu comesse só a fruta, né? Outra combinação também que a gente muito clássica do brasileiro é o arroz com feijão, que você falou da sua esposa, né? Então, assim, o arroz com feijão, quando eu coloco a leguminosa, que é rica em fibras, ela segura a absorção do arroz, que seria mais rápida. Então, comer arroz com feijão não é um crime, desde que eu faça um equilíbrio de ingestão e principalmente faça os dois juntos. Porque essa combinação é uma combinação perfeita, tanto de absorção quanto de aminoácidos essenciais. Legal, Carol. Enquanto você estava dando essa brilhante resposta, a sua irmã falou do macarrão, a Vanessa falou que as frutas preferidas dela são morango e kiwi. Que também tem uma absorção rápida. E daí eu vou equilibrar sempre ingerindo uma fontezinha de proteína ou gordura junto. Essa é uma dica bem importante para quem é diabético, tá? Então, o diabético não precisa parar de comer fruta ou carboidrato, desde que ele tenha uma ingestão adequada e combinada de nutrientes, tá? Sempre a gente consegue fazer com que a pessoa se alimente bem e tenha uma absorção adequada de carboidratos, linear e não de picos, né? Ô, Carol, eu sei que eu sou meio estranho, mas é assim, ó, na hora do almoço eu como tomate como legume. E quando me dá vontade eu como tomate como fruta. O meu filho leva tomate na lancheira da escola. Ele também é estranho. E, assim, você falou de fruta, e aí eu recebi uma pergunta aqui via WhatsApp para você falar um pouquinho sobre o abacate nessa situação aqui. Tá. O abacate, ele é uma fruta que dá mais saciedade, por exemplo, que a maçã. Por quê? Porque tem a gordura, né? É uma fruta mais densa, ela é mais calórica. Então, eu não posso comer a mesma quantidade. Eu sempre falo, pode comer fruta? Pode, mas cada fruta tem uma quantidade adequada. Então, abacate, manga, caqui, açaí, são frutas mais densas caloricamente. E aí a gente equilibra a ingestão dessas frutas, tá? O abacate é um alimento muito bacana, tem uma gordura boa, tá? Ele dá bastante saciedade, é muito legal, tem minerais também como triptofano que liberam a sensação de bem-estar. E a gente não precisa comer ele com açúcar, tá? A gente pode comer ele puro, pode fazer salada, pode fazer guacamole, que fica ótimo, é uma combinação super boa com carne e dá saciedade por causa da gordura, né?
Com canela também fica delicioso, muito bom mesmo, e dá uma saciedade boa, às vezes na ceia, que é um alimento tão bacana que dá para fazer antes de dormir, tem gente que tem uma fominha e tal, então pica ele, coloca um pouquinho de canela salpicado e fica delicioso. Dá para fazer mousse também, porque ele tem uma textura legal, com cacau, você coloca o abacate, um pouquinho de cacau, pode pôr um pouquinho de adoçante, quem gosta um pouquinho mais doce, ou então um pedaço de banana congelada, que vai conferir o dulçor também e não entra na parte de sintéticos, né? É bacana, o abacate é um alimento muito legal mesmo. Ah, que bom. Então, eu tenho certeza que tirou a dúvida de quem fez essa pergunta, tá, Carol? Carol, separei uma pergunta de provavelmente alguém que já saiu do sofá, né? Pediu dicas de alimento pré-treino e pós-treino. Quais são, né, os melhores e qual é o tempo mais correto de tomar de ingerir esses alimentos no antes e no depois, Carol? Tá, então vamos lá. A primeira coisa é que hora você treina, né? Então, o seu pré e pós-treino vai depender do horário que você treina. Então, se eu vou à academia de manhã bem cedinho, 5 da manhã, você pode fazer. E também, além do horário do treino, tem a digestibilidade daquela pessoa. Então, tem pessoas que acordam 5 da manhã para treinar e não tem fome alguma, né? Então, essa pessoa pode treinar em jejum? Pode. O que eu recomendaria? Fazer um jantar com um pouquinho mais de carboidrato, que daí ela vai ter uma energia lá para de manhã, de madrugadinha, 5 horas, né? Tem pessoas que conseguem treinar sem comer nada. Jantou, tem essa energia, ok. Eu era uma pessoa que treinava às 6 da manhã, mas eu precisava comer. Então, eu comia alguma coisa de digestão rápida. Uma fruta, né? De repente, uma fatia de pão integral com um pouquinho de geleia sem açúcar. Esses são boas opções. E você vai observar também, por exemplo, uma pessoa que treina após o almoço, ela não precisa de pré-treino. O pré-treino dela é o almoço, né? Então, almoçou, salada, carne, um carboidrato. O carboidrato acaba dando uma energia mais rápida para quem vai treinar. Então, frequentemente, ele é usado em pré-treino, tá? E também tem a questão do pós-treino. Qual é o horário do meu treino de novo? Então, eu treino às 6 da tarde. Qual que vai ser o meu pós-treino? O jantar. Então, frango, uma proteína magra, né? Por exemplo, que eu vou comer no jantar. Espetinho. Tô falando de opção rápida e prática para quem come fora, assim. Agora, se eu treinei à tarde, então eu vou treinar à tarde, faço um lanche rápido, que pode ser, vou voltar de novo, no carboidrato, uma fruta, um pedaço de batata doce, cozido, que é bacana também, tem uma absorção lenta. Ou, eu não tenho tempo de comer. Eu saio do trabalho e já vou para academia. Posso tomar um suplemento, uma palatinose, que tem uma absorção, que é um tipo de carboidrato que tem uma absorção linear. Então, Eu não um conheço, suplemento Carol, o que que é? é palatinose. A palatinose é um tipo de carboidrato em suplemento. E aí eu diluo ela, normalmente é pó, mas se eu não me engano, também tem a forma líquida. Eu diluo, ela tem uma absorção rápida, eu posso tomar meia hora antes. E eu vou ter uma absorção ao longo do meu treino linear, tá? Ela tem uma absorção lenta. Ela não é aquele carboidrato de alto índice glicêmico, ela é médio para baixo. Ela vai te dando energia ao longo do treino. Quando eu não tenho tempo de comer nada. Quando que eu uso suplemento? Quando eu não consigo comer, tá? Por quê? O suplemento é para me ajudar quando eu não consigo fazer a refeição. Os minerais, vitaminas, os nutrientes dos alimentos, eles são mais biodisponíveis. Então, eu absorvo melhor do que o suplemento sintético, comprado ou manipulado. Além do que, os alimentos, eles têm compostos bioativos que vão aumentar a sinergia dessa absorção, tá?
Então, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, a vitamina C da laranja, ela vai ser mais bem aproveitada do que a vitamina C em grama sintética, tá? Porque eu tenho compostos bioativos. Dando exemplo de mineral. Nossa, eu fui longe agora, mas assim, só falando que sempre é melhor se alimentar do que suplementar, tá? Agora falando um pouquinho, então, quem treinou, então eu já treinei, e agora eu não vou almoçar, eu não vou jantar, não vou tomar café da manhã. Então, o que eu posso fazer? Posso comer uma proteína. Se eu tiver o alimento, um iogurte, uma barra de proteína, eu vou optar, a barra entraria mais em sintético. Mas assim, eu vou sempre optar pelo alimento, fonte de proteína no pós-treino, com um pouquinho de carboidrato, porque eu preciso de energia para digerir essa proteína, senão eu vou acabar fazendo um xixi muito caro, se eu ficar só na proteína, né? E posso lançar mão do whey protein, que é uma proteína de boa digestibilidade, é prático. Não preciso tomar a hora que eu sair da academia, tá? Que aqui em Sinop normalmente é perto, então dá para chegar em casa. E também tem a questão do fluxo sanguíneo, porque eu acabei de treinar. Aonde que tá meu fluxo sanguíneo maior? Tá no músculo, né? Então, aonde que absorve a minha proteína? No intestino. Então, eu tenho que dar uma pausa para esse fluxo sanguíneo se estabilizar e eu ter uma melhor absorção da proteína que eu estou ingerindo, tá? Então, não tem aquela coisa de... Acabei de treinar, tô lá com shakeira lá, né? Não tem, você não tá nem absorvendo tudo. Então, o melhor é esperar um pouco esse fluxo sanguíneo dar uma normalizada para depois tomar essa proteína no pós. Beleza, Carol. Então, você quer dizer que aquela prática ultra mega master comum, tá? Ultra mega master comum de levar o whey para academia, né? Levar o whey para academia e começar a tomar ele assim de golinho, né? Toma ali, toma um golinho, toma ali, toma outro golinho, né? Isso não é legal. Então, na verdade, a gente tem essa prática quando são grandes centros, que você vai demorar para chegar em casa, né? 2 horas, 1 hora, 40 minutos. Aqui em Sinop, a gente vai para academia e chega em casa em 5 minutos. Normalmente você treina perto da sua casa, ninguém treina longe. Ou que seja, no máximo 10 minutos. Eu posso tomar meu whey em casa. E o meu fluxo sanguíneo vai absorver melhor, porque vai estar direto no intestino. É lá que eu tenho absorção de nutrientes. Até a gente entra aí numa outra questão. Ah, e outra coisa, normalmente, hoje em dia, quase todo mundo usa o whey hidrolisado e isolado, que tem uma absorção muito rápida. Então, não tem necessidade de eu tomar esse whey dentro da academia, tá? Eu posso tomar em casa, ele fica até mais gostoso, porque daí eu consigo bater no liquidificador, com gelo e tal, com alguma outra coisa. Essa prática não é muito legal. Eu preciso esperar meu fluxo sanguíneo se normalizar para eu ter uma boa absorção. Carol, eu deveria esperar até o final da live para poder falar sobre isso, mas como eu tenho medo, não é, de apanhar em casa, minha esposa falou que só comeu carne e abobrinha no almoço, tá? Então, tá bom. Desculpa, só para não gosto, eu não gosto de apanhar, eu sofro violência doméstica, então já está dito aqui, tá? Tá, Joia, Letícia, tá certinho. Carol, essa pergunta eu sou bem suspeito de falar porque fui eu que fiz, tá? Existe influência, Carol, da alimentação na saúde mental, como desânimo, depressão, estresse? Isso pode ser prejudicado, isso pode ser melhorado? Pessoal, eu vou perguntar de novo para quem está aqui na live, e para quem está assistindo, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Para quem está assistindo no canal do YouTube, tá bom? A pergunta de novo, ó, existe influência da alimentação na saúde mental? Desânimo, depressão, estresse, ansiedade? Isso pode ser prejudicado ou melhorado com relação à alimentação? Carol, você tem o tempo que você quiser para responder, porque eu tenho certeza que a sua resposta vai ajudar muita gente. Existe sim, e muita influência.
né? Então, o que a gente mais vê é que a ansiedade, esse desânimo é provocado por fatores externos, né? Ambientais, relacionado a medo, estresse, problema. Então, a gente também tem fator interno, que é relacionado a baixa adaptação endócrina, a carga elevada de estímulos, mas a gente tem uma estimulação dos alimentos. Então, existem alguns alimentos que provocam, igual eu estava te falando antes, que dão mais sensação de felicidade, alegria e liberam mais serotonina, né? O uso de triptofano também. Então, assim, o que a gente vê é que quanto a gente mais consome alimentos processados e ultraprocessados, a maioria de origem industrial, tem um maior risco de desenvolvimento de sintomas psiquiátricos, como ansiedade, depressão. Assim como o contrário também é verdade. Então, quanto mais alimentos de fonte natural, de frescos, né? Desembalando menos, né? Descascando mais, a gente tem maior sensação de bem-estar, de alimentação equilibrada, natural, mais saudável. Isso proporciona, sim, uma sensação de bem-estar. Até em relação às comidas afetivas, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas que falam em restrição alimentar, a gente estava falando antes, né? Então as pessoas deixam de comer alguns alimentos, preparações, porque acham calóricas, ou então porque acham, por exemplo, aquela comida da mãe ou da avó, deixa de comer para ter um corpo, um peso adequado. E essas comidas afetivas, quando eu falei, você fez uma carinha meio... Mas é assim, é aquela comida que te lembra a casa da sua mãe lá no Rio de Janeiro, sabe? É aquela comida que você come e que você lembra de quando você brincava na casa da sua avó nas férias. Essa comida, ela te traz uma memória afetiva muito grande. E isso te causa o quê? Bem-estar. Quando eu falei para você da comida da sua mãe, você já deu um sorriso. Então, isso libera hormônios, isso libera uma sensação de bem-estar que a gente deixa de ter. Então, muitas vezes, mas o bolo da minha avó não fica igual ao meu. Por quê? Porque sua avó colocava gordura, colocava açúcar, né? Na quantidade que elas colocavam. E a gente não precisa exagerar, não estou falando para você comer em excesso, mas assim, essas comidas, esses alimentos, eles trazem uma sensação de bem-estar. Você come, você tem sensações e você volta e aquilo te traz um momento feliz e proporciona uma alegria maior, uma sensação bacana. E esses outros alimentos que eu te disse, principalmente ultraprocessados, de indústria, esses alimentos, eles proporcionam uma sensação de sabor. Então, eles têm muita química, aditivos que vão te dar um sabor prazeroso, mas eles não vão te proporcionar essa mesma sensação que eu te disse antes. Porque eles não foram preparados com carinho, eles não vão te... Antigamente, a gente consumia muito menos produtos ultraprocessados, tá? Então, era uma alimentação muito mais natural e as pessoas tinham mais saúde, né? Tinham mais qualidade de vida, era uma alimentação mais fresca, natural, né? Então, o que a gente mais vê é que a gente precisa, tem pesquisas já que relatam isso, que essa ingestão de alimentação mais natural, ela vai desempenhar um papel bem potencial, não só como um fator apenas físico, mas também de bem-estar mental na população em geral, tá? Tem estudos publicados que analisaram estudantes, principalmente, e hábitos alimentares, e quanto mais esses estudantes se alimentavam inadequadamente, eles tinham sérias condições de saúde, problemas, dietas pobres, ricas em gorduras saturadas, carboidratos refinados e principalmente alimentos processados, eles estão ligados a uma pior saúde mental, né? No caso desses estudantes, em relação a crianças e adolescentes também. Então, essa alimentação saudável,
com alimentos mais naturais, ela vai trazer uma saúde mental, uma qualidade de vida melhor. Muito legal. Olha, eu tenho certeza, Carol, que essa sua resposta vai ajudar muita gente. Eu tô pasmo, assim, muita coisa que você está falando aqui, eu tinha total desconhecimento. Sinceramente, tinha total desconhecimento. Eu já Que gosto bom. de praticar essa questão de comer os alimentos mais dos nossos antepassados, fazer uma dieta um pouco mais, digamos que, paleolítica, né? Mas fiquei bastante surpreso com algumas informações super positivas que umas eu não conhecia, outras eu não dava tanto valor. Então, assim, eu queria dizer para você que, além de ajudar muita gente, e eu tenho certeza que você está ajudando todo mundo que está aqui na live, muita gente que vai assistir o VT, eu quero te agradecer de coração pelas informações aqui. E aí, Carol, antes de eu passar para as últimas perguntas daqui, eu queria, por favor, que você respondesse essa pergunta, porque essa pergunta é do homem da minha vida. Do homem da minha vida. Meu papai tá te perguntando a respeito de dieta de jejum intermitente. Você pode falar um pouquinho para ele? Pro Antônio Posso, Paulo. posso falar. Então, o jejum intermitente, ele é o quê? Ele é uma estratégia nutricional, né? Eu posso usar com alguns pacientes e eu posso não usar com outros, né? Então, assim, existem sim transformações genéticas, ou genéticas, alterações, não genéticas, alterações metabólicas quando eu pratico o jejum, tá? Boas e ruins. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, o que a gente estava falando antes sobre a dieta ideal, o jejum intermitente vai entrar. Tem pessoas que funcionam e tem pessoas que não funcionam. Algumas pessoas perdem peso por quê? Porque elas têm uma restrição calórica. Quando a gente fala em perda de peso, principalmente, o foco final é a restrição calórica. Então, eu tenho perda de peso quando eu faço o jejum intermitente e eu tenho uma janela de alimentação em que eu não vou exagerar, porque também depende disso. Às vezes eu tenho uma janela de alimentação, essa janela é o período que a gente come, né? Tem a parte do jejum e a parte de alimentação. Então, se nessa janela eu comer toda a caloria que eu comeria num dia de alimentação, não tem diferença nenhuma, eu não vou perder peso. Agora, se eu comer uma quantidade menor, então eu vou ter a perda. Assim acontece também, por exemplo, não falando em termos nutricionais, mas eu consigo fazer uma perda calórica de fast food. Se eu tiver uma restrição alimentar, restrição calórica, desculpa, restrição calórica. Então, teve uma vez um caso bem conhecido de uma pessoa que perdeu muito peso comendo o Big Mac. Mas ela comia a quantidade de Big Mac dentro das calorias que ela ia perder peso. Isso é bom nutricionalmente? Não, mas eu tenho perda de peso. O que eu quero explicar é isso. Eu sempre vou ter perda de peso quando eu tiver restrição calórica. Então, isso é na dieta low carb, é na dieta normal carbo, é na dieta rica em gorduras. Então, se eu tenho restrição calórica, eu vou ter a perda de peso, tá? Voltando, então, no jejum, tem alguma coisa específica que ele queria saber? Como funciona? Se tem algum perigo ou alguma coisa assim? Não, Se Carol, você não. puder só dar uma Ele só pincelada. fez a pergunta, tipo, dar uma pincelada, né? Tá, então tá. Então, assim, tem a parte do emagrecimento, tem a parte da diminuição da secreção de insulina, tá? Tem a saúde mental. E, assim, eu preciso verificar esse paciente para saber se eu consigo fazer o protocolo com ele, porque esse paciente tem que ser bem disciplinado, ele não pode ter doenças, outras comorbidades, porque tem pessoas que eu preciso manter a alimentação. Eu tenho que saber a medicação, se ele toma medicação ou não. Vou dar um exemplo de diabético, por exemplo.
um diabético que toma uma medicação hipoglicemiante. Então, esse paciente toma uma medicação de uso regular, para quê? Para baixar a glicemia, né? Para eu ter mais, melhor aproveitamento da glicose, diminuir a circulação de açúcar. Se esse paciente não se alimenta, o que vai acontecer? A glicemia dele já vai estar baixa e ele vai tomar um hipoglicemiante. O que vai acontecer? Ele vai ter uma hipoglicemia, né? Então, eu preciso saber qual é o hábito desse paciente, qual a medicação que ele toma, se ele tem alguma coisa associada e se ele consegue cumprir esse número de horas sem se alimentar. Será que eu respondi? Carol, você respondeu muita coisa. E assim, ó, eu vou te fazer uma última pergunta, tá? Se alguém aí da live quiser perguntar, ótimo. Eu tenho aqui uma lista com 17 perguntas, Carol. É impossível responder, porque assim, a gente tá faltando 7 minutos para completar 1 hora de live, que é o tempo máximo. Então, eu vou fazer uma pergunta, assim, ó, eu tenho essa pergunta todo dia, tá? Papai tá te agradecendo, tá bom? Eu tenho essa pergunta todo dia no consultório. Se ele quiser perguntar mais alguma coisa, depois você me manda que eu ajudo. Aí, papai, você conseguiu uma consulta no amor, 0800. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer para você a pergunta que pelo menos 5, 7 pessoas me fizeram. Tá? E é a pergunta que eu recebo todo dia. Hoje eu recebi 3 vezes aqui no consultório. Eu passo um remédio para o paciente, 1, 2, 3, 4, 5, 10 remédios para o paciente. Aí no final, né? Você tem alguma dúvida? Aí a pessoa baixa a cabeça. Doutor, pode falar. Pode beber. Então... É a pergunta clássica do brasileiro. Pergunta clássica, né? Você falou da comida de mamãe, ultimamente, né? Depois que eu me mudei aqui para o Mato Grosso, eu chego em casa, mamãe faz carne seca com abóbora, mas ela sempre me recebe com uma cervejinha. Eu não vou mentir, não. Tá? Então, dito isso, né, Carol, existe quantidade adequada de bebida alcoólica para a pessoa que está querendo sair do sofá? Independente de estar querendo emagrecer ou não, mas normalmente quem está querendo sair do sofá também está querendo emagrecer. Então vamos tentar associar isso aí. A pessoa que quer sair do sofá e quer emagrecer, mas não quer abandonar aquele hábito, e eu não estou falando do cachaceiro, não. Eu estou falando do etilista social mesmo. Tá? A pessoa, o que você recomenda para aquela pessoa que vai beber 1, 2 ou no máximo 3 vezes por semana? Se existe uma quantidade, se é cerveja, se é vinho, o que você recomendaria para essa pessoa, Carol? Então, primeiro, a gente teria que verificar os objetivos dele. O que ele consegue fazer ou não, né? Se ele precisa perder peso ou não. O álcool vai prejudicar o exercício físico? Vai, porque ele faz uma deterioração, ele deteriora a qualidade física, né? Então, diminui força, velocidade, capacidade respiratória, muscular, né? Você mesmo sabe, prejudica a respiração. Então, assim, não teria uma quantidade recomendada. Hoje em dia, a gente faz muito a individualidade. Olha que engraçado. Uma professora minha entrou na live agora e eu nunca me esqueço uma vez que ela falou em aula que ela adecou o vinho, a cerveja de um paciente dela que morava em cima da Praça Popular em Cuiabá. E esse paciente tinha o hábito de descer e tomar 2 chopinhos todo dia. E ela adecou isso à dieta dele, para ele perder peso, conseguir manter tudo aquilo. Então, você depois me passa o telefone da sua professora, por favor. Bota aqui nos comentários aqui. Olha que coincidência. Eu nunca me esqueci disso, porque quando a gente tá na faculdade, ou que a gente se forma, a gente sempre pensa daquele jeito meio, não pode. E não é bem assim. Então, a gente tem que adaptar ao que o paciente tem de hábito, né? Se ela tivesse restrito aquilo, se ela tivesse restringido aquilo, de repente ele não teria adesão ao protocolo que ela faria, né? Então, sempre vai adequar aquilo. Não existe quantidade recomendada. Lembrando que em pouca quantidade a gente sempre fala que atrapalha o rendimento, pensar sempre no final de semana, porque às vezes a pessoa é super regrada durante a semana. E eu sempre falo, quantas refeições tem um final de semana, né? Se a gente calcular 3 aí,
só 3, a gente vai ter 9 refeições de um final de semana, calculando 3 por dia e 9. Durante a semana a gente vai ter 5 dias vezes 3, 15 refeições. Pensa bem, é quase a metade, né, daquele número de refeições. Então, se eu faço durante a semana e o final de semana eu chuto o balde, eu vou ficar naquela coisa giratória. O que eu ganhei durante a semana eu perco no final de semana. Segunda-feira começa tudo de novo. É um círculo, né, vicioso. Então, a gente precisa tentar escolher, verificar o que a gente gosta mais. Hoje em dia a gente tem, na cerveja, a gente tem cervejas que tem menos carboidrato. Lembrando que o álcool é um carboidrato, tá? Ele vai ser metabolizado, ele tem calorias, mas existem cervejas que têm uma quantidade de cereal menos acrescentada, que são as chamadas puro malte, né? Essas cervejas, elas têm, não é que são melhores, tem uma qualidade um pouco melhor. O vinho clássico tem isoflavonoides, tem antioxidantes, então tem uma quantidade, mas essa quantidade vai entrar junto com a quantidade esses fatores do paciente. Se esse paciente, o peso, a idade, a prática de atividade física, tudo isso vai variar. Eu tinha uma paciente em questão que ela todo dia à noite, todo dia não, no final de semana ela jantava e tomava 2 taças de vinho. Então a gente calculou a dieta dela contando esse carboidrato do vinho e ela conseguiu perder peso, conseguiu ganhar massa tomando essa taça de vinho, tá? Então sempre pensar e nunca pensar no exagero, né? Porque a gente desidrata, perde força, no outro dia a gente não rende a mesma coisa. O organismo tem bastante coisa prejudicial com a ingestão excessiva de álcool. Ô, Carol, eu até fui conferir o preço aqui, tá? Porque eu falo bastante com os meus pacientes sobre isso. A Carol até costuma brincar comigo que eu raramente mando um paciente de emagrecimento para ela. Geralmente a lista tem pelo menos 4 ou 5 doenças, né? Exatamente. Mas assim, eu fico conversando, graças a Deus eu consigo conversar bastante com os meus pacientes na consulta e aí chega esse assunto de cerveja, né? De bebida alcoólica, quando me fazem essa pergunta. E eu gosto de mostrar, né? Hoje nós temos, tá, cerveja sem carboidrato à venda aqui no Brasil por R$ 20, 600 ml. Tá? Hoje nós temos cervejas de baixíssima taxa de carboidrato vendida aqui no Brasil, vendida em supermercado a R$ 5,00 a garrafa de 300 ml. Então, a gente tem essa opção. Às vezes, assim, a gente mora um pouquinho afastado aqui no Centro-Oeste, aqui ainda não chegou, infelizmente, porque eu gosto de valorizar o comércio local, mas aqui ainda não chegou. Mas você encontra facilmente no Mercado Livre, lojas bastante confiáveis para comprar essas cervejas e para consumir, porque eu falo a cerveja, né? Aqui é muito quente, a pessoa consome mais cerveja. Né? Lembrando sempre, pessoal, o que a Carol falou do álcool. Tem álcool, né? Mas realmente é uma taxa menor, tá, de carboidrato. Como quem já experimentou, o sabor é o mesmo. Tá, então, assim, em relação... Até muita gente pergunta, mas se for para eu beber, o que eu escolho? Né? O que seria de opção menos calórica? Então, sempre tem... A cerveja, ela é fermentada, né? Então, ela tem um grau alcoólico mais baixo. Os destilados, normalmente, têm graus alcoólicos mais altos. Mas o consumo é menor. Então, acaba saindo um equilíbrio. Tem a questão da fermentação. A mulher, normalmente, prefere um pouco mais destilado do que o fermentado, né? Porque além daquela questão do destilado, a gente toma um pouco menos, eu acredito, por ele ser mais forte, mas sempre vai do acompanhamento, né? Hoje em dia, as mulheres principalmente estão consumindo muito gin, né? Então eu sempre falo, tem que ver o que você vai colocar nesse gin, porque ninguém toma gin puro, né? Sempre tem acrescido de alguma coisa. E a cerveja, a gente toma uma quantidade maior, e normalmente a gente come junto alguma coisa. Então também tomar cuidado com esses acompanhamentos das bebidas alcoólicas, né? O que eu tô comendo junto? É super calórico? É fritura? É carboidrato também, né? Então, assim,
eu tenho que verificar o excesso e sempre que eu tô comendo junto. E uma dica muito boa é tomar bastante água junto, né? Tô bebendo, coloca a água, toma água entre uma bebida e outra, porque eu vou precisar de água, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, cerveja não faz fazer xixi, mas é bom que elimina o líquido. Não, pelo contrário, ela precisa de todo o líquido e toda a água que você tem no corpo para ser metabolizada, assim como qualquer bebida alcoólica. Ele precisa de água para ser metabolizado. Então, acontece o contrário. Na verdade, ele vai deixar você com mais perda de líquido, né? Você vai reter mais, o organismo vai segurar mais o líquido que tem. Por isso que eu tenho um inchaço e aí eu não vou conseguir eliminar tudo isso. Oh, muito obrigado pela resposta, tá? Carol, para terminar, eu vou fazer uma pergunta, quer dizer, vou te fazer uma pergunta meio bobona, mas eu queria que você respondesse essa pergunta. Por que é meio bobona? Porque depois de todas as informações importantíssimas que você passou para a gente, né, essa pergunta se torna uma pergunta boba. Mas eu queria que você respondesse essa pergunta e depois que você fizesse as suas considerações finais. A pergunta é assim, Carol, qual é a importância do nutricionista para a pessoa que quer ter essa mudança de estilo de vida, tá? Para a pessoa que quer sair do sofá? Qual é a real importância? E assim, não existe um percentual, gente. Na saúde a gente não tem nem sempre nem nunca. Na verdade, sempre. Você sempre vai precisar de um nutricionista. Mas tenta colocar para as pessoas que às vezes têm um preconceito, porque dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Aí agora, na era Google, de médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico e louco, cada um tem um pouco. Então, eu queria que você, uma profissional qualificadíssima, explicasse para o público que tá nos assistindo o porquê que, apesar de todas as informações do rei Google, deve procurar um profissional. O rei Insta também, né? E o Tudo Gostoso deve procurar um profissional. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria é que você vai ter um plano alimentar individualizado para você, né? Então, para você, Paulo, que pratica esporte, que gosta de comer muita proteína, que tem um hábito de atividade física super legal, que tem uma vida corrida sim, que às vezes se alimenta mal durante o dia pela correria de plantão e consultório, né? Agora a gente está aí com essa fase de pandemia, então a gente tem uma procura muito grande pelo serviço médico. Os médicos normalmente se alimentam bem mal, né? Tirando a Leticiane, claro, porque hoje ela comeu carne com abobrinha. Então, assim, esse profissional vai te ajudar nessa individualidade, sabe? Naquilo que funciona para você. Não, ele não vai te dar uma receita de bolo, ele vai verificar se você toma alguma medicação, se você tem alguma preferência, intolerância alimentar, se você tem hábito de tomar café da manhã ou não, e vai fazer aquilo especialmente calculado para o seu corpo, para o seu metabolismo, para o que você precisa, incluindo necessidades de vitaminas, minerais. A gente também analisa exame de sangue. Você falou para mim, eu nunca te mando uma paciente. Então, às vezes o paciente, ele é diabético, ele não pode comer carboidrato e ele tem um problema renal, então ele também não pode comer muita proteína. Então, assim, não é só trocar, a gente vai adequar, porque esse paciente tem várias especificações. Eu falei de um doente, mas assim eu também tenho pacientes saudáveis, tá? Ele tem um hábito de fazer exercício? Não tem. Ele gosta de arroz, ele gosta de feijão, ele gosta de carne, ele come salada, o que ele lancha, qual é o horário que ele vai dormir. A gente pensa em tudo isso. Então, para você conseguir fazer isso durar um tempo, fazer uma reeducação, um hábito, e não uma coisa temporária, de uma semana ou de 7 dias, igual a dieta da USP, é uma coisa que você vai levar para sua vida. Hoje a gente está numa fase que a gente nunca deu tanto valor à prática de atividade física e alimentação saudável, né? A gente vê várias vezes as pessoas que têm problemas de saúde. Nós estamos vendo agora pesquisas de pessoas que têm a maior quantidade de massa magra, elas reagem melhor à doença.
a Covid do que quem tem mais massa, quantidade de gordura no corpo, elas têm uma reação melhor. Então, o que a gente vai ganhar? Qualidade de vida, longevidade, né? A gente tem uma expectativa de vida melhor, maior, mas como que você quer envelhecer? Você quer envelhecer com 100 anos, você quer estar como? Numa cama, andando de bengala, ou você quer estar bem, com vigor físico, com as funções do organismo todas corretas? Então, é isso que a gente previne. A gente vai prevenir ganhar uma qualidade de vida e garantir um envelhecimento mais saudável. Isso começa desde quando o bebezinho está na barriga. Carol, desculpa te interromper aí antes dessas considerações finais. Eu gosto de falar para o meu paciente, tá, que você não infarta com 40, 50, 60 anos, você infarta com 10 anos. Tá? Você infarta com 10 anos, você infarta com 15 anos. Porque com 10, com 15 anos é que você está fazendo crescer aquele infarto ali. Tá? É a sua alimentação e é o seu exercício. Então, essas duas coisas são indissociáveis. A boa alimentação e a atividade física, e é por isso essa série, tá? E não à toa, tá? Eu pedi, porque a minha ideia é falar bastante sobre o exercício e como isso é indissociável. Eu estou muito feliz com você falando de alimentação, uma nutricionista extremamente gabaritada e reconhecida aqui na cidade, para falar sobre isso. Então, quando eu falo para o meu paciente que o infarto começa aos 10, aos 20, aos 30, aos 25 anos, é por isso. É porque o que a gente come hoje é o que a gente vai ser amanhã. Tem um programa de televisão, né? Você é o que você come, e realmente você é e você vai ser o que você come. Perfeito, perfeito, exatamente. É exatamente isso. A gente vê, e olha só, você falando com 10 anos, hoje em dia a gente tem pesquisas que comprovam que a criança já é influenciada pela alimentação da mãe durante a gestação. Quando há a concepção do feto, a alimentação da mãe já vai influenciar em doenças coronarianas, tá? Em obesidade, em desenvolvimento físico e intelectual dessa criança de quando ela está na barriga. O que eu disse não era brincadeira, né? Isso, olha só, você começa a ser influenciado, os seus hábitos, a sua qualidade de vida começa a ser influenciado quando você está na barriga da sua mãe. Então, não é nem aos 10, você começa a infartar, eu diria que dentro da barriga da sua mãe. A alimentação tá ligada desde aqueles primeiros 1000 dias que a gente fala, que é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Então, ali começa. Então, a partir do momento que você começa a se alimentar, já dentro da barriga, já está influenciando sua vida genética, sua longevidade ali dentro. É muito bacana isso. Você é o que você come literalmente. Legal, Carol. Carol, por favor, deixa aqui as suas considerações finais para todo mundo que está assistindo aqui a nossa live. Obrigada pelo convite, gostei. Passou tão rápido, a gente nem viu, né? Obrigada aí pelos elogios. Você também é um profissional muito incrível. A gente sempre que pode trabalhar junto. E os pacientes têm bons resultados, né? É uma associação de medicina e nutrição. E eu acho que isso é muito legal a gente saber que um profissional trabalha colaborando com o outro e tendo bons resultados. A gente não consegue nada sozinho. Depende muito da adesão do paciente, sim, porque a gente precisa que esse paciente tenha disciplina. E assim, não é ruim, a gente não... É uma coisa que a gente vai criar de hábito pro resto da vida. Existem as exceções, mas elas têm que ser exceções e não regras, né? Então é isso que a gente tem que levar. Obrigada pelo convite, à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui depois, no Instagram do Dr. Paulo, no VT, marca, né? Que a gente vai responder depois alguma outra dúvida que alguém tiver. Carol, faz o seu merchan aí. Tô sabendo que amanhã você vai fazer uma live no Instagram do hospital. Faz o merchan aí. A gente vai fazer uma live sobre os cuidados com os idosos, tá? No Instagram do hospital. Então, vai estar eu, uma psicóloga, a Valdineia também, e a doutora Ana. Nós vamos fazer sobre, principalmente, a alimentação de idosos, os cuidados que a gente tem que ter com esses idosos que estão dentro da pandemia, isolados, sem contato com os familiares. É amanhã, às 18 horas, pelo Instagram do Hospital Dois Pinheiros, né? Eu atendo lá, também atendo na Médica Vida junto com você. Então, a gente está sempre à disposição.
contato está aqui, a gente deixa aqui na live, depois deixa no comentário. Mas muito obrigada mesmo, eu gostei bastante, achei que foi muito legal. Pessoal que está entrando agora, tá? Carol, Andrese, perdão se eu não... Marcele, né? Perdão se eu não soube pronunciar. O Luciano, o doutor Luciano precisa muito das dicas que a Carol mandou agora. Então, Luciano, por favor, assista o VT. Quem for assistir o VT da live, ele vai ficar no meu Instagram, tá? O @PHQuintanilha, vai ficar no meu canal do YouTube, PH Quintanilha. Eu vou encaminhar o vídeo para a Carol também, se ela quiser postar no Instagram dela. Eu vou pedir 10 segundos que eu já vou dar as minhas considerações finais. Me dá 10 segundos, por favor, gente. Se eu soubesse, eu tinha vindo com a camiseta do São Paulo. Então vamos lá. Por que eu fiz questão de trazer hoje o manto sagrado do Flamengo, octacampeão brasileiro? Porque, pessoal, hoje eu acordei, vou falar um pouquinho do meu dia, né? Hoje eu acordei 5 horas da manhã para poder fazer às 6 horas da manhã Muay Thai, tá? No Anjos do Muay Thai, #TeamGB. E depois eu fui para o Hospital Regional de Sinop para essa visita. Saí do Hospital Regional de Sinop, vim para o Hospital dos Pinheiros, onde eu fiquei a manhã inteira no meu consultório, saí do consultório 12h40, peguei no plantão aqui no Hospital dos Pinheiros, 1h da tarde. Tá? Tanto com o paciente internado como atendendo o paciente, eu terminei, acabou que eu atrasei o comecinho da live, a live ao invés de começar às 19h, começou às 19h05, 19h10, e nesse período estava passando o segundo tempo do jogo do meu Mengão, e a gente ganhou por 4-1. Tá? Daqui a pouco eu vou correr e provavelmente eu vou estar escutando o jogo ou aquela resenhazinha pós-jogo. Tá? E a gente faz o dia render 36, 48 horas. Porque ao invés de perguntar assim, por que não? A gente fala por que sim. Isso. Vamos fazer. Tá? Se tem que fazer, vai fazer. Eu gosto de falar que eu prefiro dormir 4 horas naquele dia que eu só teria 6 horas para dormir e praticar 40 minutos de atividade física, com aquele tempo para o banho, vai e volta, tarará, tarará, do que dormir às 6 horas e passar aquele dia cansado, ficar bocejando porque não descansou direito. Então, pratique atividade física, se alimente bem, tenha uma vida saudável, mude o seu estilo de vida, mesmo que você não tenha tempo para assistir o jogo do Flamengo. Aliás, quem não é flamenguista me perdoe, né? Você não teve esse processo de evolução natural, mas nem todos têm. Mesmo que você não consiga, tá? Algumas benesses que você goste, a ferramenta WhatsApp muitas vezes toma tempo de algumas necessidades. Porque a alimentação e o exercício, eles não devem ser prioridade. Prioridade é cuidar da sua família, prioridade é cuidar do seu trabalho e prioridade depois é cuidar do seu lazer. A alimentação e a atividade física são 2 necessidades para que a sua máquina funcione e você possa cuidar das suas prioridades. E, de novo, muito obrigado, Carol, por vir aqui, por falar sobre alimentação, que é uma das nossas necessidades, tá? Exatamente. Olha só que bacana, né? A alimentação também entra aí. Ela entra no domingo à tarde, quando você se planeja. Ela entra no dia que tem a feira e você compra as verduras para a semana. Ela entra no planejamento. Então, você se planejou, se acordou um pouco mais cedo, agora você vai correr. E assim é a alimentação. Se eu me planejar, se eu tiver esses alimentos preparados, prontos, lavados na minha geladeira ou na minha fruteira, vai ser mais fácil. Porque quando eu não tenho, o mais fácil é o que vem pronto. E não é o que a gente vai ganhar em qualidade de vida. Exatamente, Carol. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Cada um de vocês, muito obrigado pela participação, tá bom? Repito que o vídeo vai ficar no meu Instagram e no meu YouTube. Vou mandar também para a Carol, para ela poder colocar nas redes sociais dela. Semana que vem, tá? A gente vai receber o Dr. José Eduardo Eide, ele que é ortopedista, médico do esporte. A gente vai poder falar muito sobre atividade física, as lesões mais comuns, inclusive como evitar,
tá? E depois vai ter muito mais gente. A gente vai ter o Bruno, que é um profissional incrível e extremamente gabaritado de educação física. Também vai vir o Wendel Teodoro, que é um fisioterapeuta com especialidade, tá? Em fisioterapia, vamos dizer fisioterapia do esporte, tá? Recuperação ortopédica, voltada sim para o esporte. Então, vai poder dar muitas informações para a gente. Estou à espera da confirmação do profissional de psicologia, mas daqui a pouquinho eu vou poder anunciar para vocês. Então, essa série de lives, eu vou ter que manter o sarrafo muito alto, sarrafo tão alto quanto o meu Flamengo, porque o que a Carol fez hoje, as informações que a Carol deu hoje, para a gente conseguir manter, ó, o sarrafo tem que estar lá em cima. Então, ó, obrigado mais uma vez, Carol. Pessoal, ó, beijos, fiquem com Deus, até a próxima.